Então, bom dia para todos. Mais uma aula de português e a gente vai hoje dar continuidade à nossa aula da semana passada, na qual nós estamos trabalhando o texto dissertativo argumentativo. E dessa vez a gente vai continuar esse trabalho, mas com foco nos argumentos, tá bom? Nos tipos de argumentos. Para isso, eu vou abrir aqui uma apresentação. Nós vamos começar. Pessoal, o Google está me boicotando aqui, pediu para eu fazer uma nova senha, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vamos lá. Então, nós vamos retomar a aula da semana passada. Vocês estão vendo aqui essa apresentação, não estão? Vamos lá. Agora sim, agora deu certo, né? Vocês vão me dando um feedback aí se tiver algum problema, tá bom? Então, a nossa aula hoje do dia 2 do 6 não, mas olha que absurdo, é 2 do 7. Ai, meu Deus. Vamos começar lendo essa tira aqui. E daí vocês vão me falar sobre o que está acontecendo aqui, tá bom? Tá bom, Júlia Vitória? Vamos lá? A gente tem dois personagens aqui, certo, pessoal? Eles estão comendo uma salada, a gente vê aí verduras e tal. E o menininho começa lá no primeiro quadrinho, por que eu preciso comer verduras e legumes? E a mãe, com aquela cara de paisagem, né? Assim, uma cara não muito animada, uma cara de meio cansada. Para ficar forte, você está muito magro. E por que você está comendo só verduras e legumes? E ela responde, para emagrecer. E aí quem fica com cara meio de bravo, meio de descontentamento é o menino, né? O que aconteceu nessa tira aqui, hein? Quem poderia comentar? Aí, Camila, vamos lá. Quero ouvir vocês, hein? Quem vai entrar no chat para falar alguma coisa da tira aqui? Existe uma espécie de contradição aqui, não tem? Será que a verdura é para emagrecer ou a verdura é para ficar forte? O menino, ela reclamou que o menino estava fraco, né? Muito magro, e mandou comer as verduras e legumes. E aí, quando o menino pergunta que ela está comendo só verduras e legumes, por quê? Isso, vamos ver o que a Luísa falou. Ela disse ao filho que verduras eram para ficar forte, mas depois ela disse comer verduras por um motivo oposto, emagrecer. Exatamente, a gente vê então essa contradição, Luísa. Muito boa participação. Então, será que a gente pode pensar que a argumentação dela foi contraditória? Pode pensar assim? Ela se contradisse, por isso que o menino ficou com essa cara de ué, né? Oh, eu não entendi isso daí. É uma coisa ou é a outra? Então, o que significa argumentar? Essa tira, ela pode
nos ajudar a pensar sobre isso. Quando nós temos uma opinião sobre determinado fato e a gente quer convencer alguém da nossa opinião, nós usamos desse instrumento, vamos dizer assim, que é a argumentação. É uma forma que nós temos, é uma estratégia, na verdade, que nós temos para convencer as pessoas. No caso, será que a contradição prejudicou ou não? Claro que sim, né? Sempre prejudica. Então, quando a gente vai defender uma tese, a gente não pode, por um descuido, nos contradizer acerca do assunto. Então, vamos procurar no dicionário, ou primeiro, vamos tentar entender o que significa argumentar. Alguém poderia colocar aí no chat o que é argumentar? Muito bem, você já está digitando aí. Quem que é que está digitando? O que é argumentar? Pode falar também, rapidinho. Eu já falei alguma coisa, né? Defender seu ponto de vista com argumentos. Perfeito, Beatriz. Isso é argumentar, sim. Vamos trazer aqui o dicionário para ver se ele nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Significado de argumentar. Então, a gente tem duas formas de encontrar esse verbo aí em uso. Uma é como verbo transitivo indireto e outra como verbo transitivo direto. Vamos entender isso. Muito bem, argumentar, usar de argumentos, discutir, apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. Argumentar sobre o aumento da passagem, não podia fazer nada, por isso argumentou. Quando a gente tem aí, olha só, argumentava com, né? A gente tem aí a preposição com ou contra no exemplo de baixo. Argumentava com suas teorias, argumentava contra o prefeito. Nesse caso, o verbo transitivo indireto. O Johnny quer participar, vamos permitir aqui. Então, concluir partindo de um fato, razão ou circunstância, argumentava com suas teorias, argumentava com seu pensamento, criar discussões, fazer provocações, argumentar contra determinada pessoa, contra aquele partido. Opa! Ou transitivo direto, demonstrar um conjunto de argumentos, ideias, pontos de vista sobre um determinado assunto ou tópico, argumentar a defesa de outrem, ou de uma, no caso, outrem quer dizer uma outra pessoa. Argumentei o quê? A defesa, por isso que ele é transitivo direto, certo? Então, são formas de usar esse verbo. Relembrando aqui da aula passada, a nossa tabelinha de argumentos, ela é, claro, a gente vai encontrar outros teóricos dando nomes diferentes aos argumentos, isso não importa, o importante é saber usar. Nesse caso, nós usamos aqui o Rick Sealers, que classificaram em função da natureza da relação lógica que se estabelece entre os dados e a conclusão ou tese, certo? Então, seria o argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Neste tipo de argumento, o auditório é levado a aceitar a sua tese ou conclusão, né, acerca de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém, mas não é qualquer pessoa, alguém considerada publicamente uma autoridade na área. Então, esse é um argumento muito forte quando você pesquisa no determinado assunto que você está dissertando, alguém que tenha peso sobre aquele determinado assunto, cujas palavras sejam reconhecidas publicamente. E argumento por evidência? Bom, nesse caso, nós justificamos a nossa tese por meio de evidências, certo? Evidências seriam situações que comprovam que esses dados aí
realmente que esse argumento se aplica a esses dados, que há uma relação entre eles. Tudo bem? Ai, Johnny, não tem problema nenhum, tá bom? Eu tive problemas com o Google também aqui. Nossa, precisa até criar uma senha. Vamos ver aqui o argumento por comparação. Esse daqui é quando você faz uma analogia, né? Você utiliza da semelhança com um outro fato, né? Para justificar, então, a sua tese. É um argumento por comparação. Você pretende levar quem está te ouvindo a aderir à sua opinião, à sua tese ou à sua conclusão devido a fatores de semelhança com uma outra situação parecida. Argumento por exemplificação. Bom, nesse caso, a tese ou conclusão, você vai basear isso em exemplos representativos. Muito bem, e aí vai justificá-la. Argumento de princípio. Quando você utiliza uma crença pessoal que você já tem, né, baseada numa constatação muito comum, considerada verdadeira, de validade universal, você parte desse princípio para argumentar, certo? E causa e consequência é um dos mais comuns que a gente utiliza nas nossas argumentações, quando a própria expressão já fala, né? A gente trabalha as causas, olha, isso é assim por conta disso, e as consequências. Mas nós vamos ver isso na prática. Para isso, nós trouxemos hoje um jogo que foi enviado para as escolas há uns anos atrás, assim, o tabuleiro, as cartinhas, não sei se vocês chegaram a conhecer esse jogo, o nome dele é QP Brasil, Questões Polêmicas do Brasil. É um jogo de argumentação da Olimpíada de Língua Portuguesa. E fizemos aqui uma brincadeira, eu e a professora Eliane, e vamos trabalhar com vocês esse jogo de uma maneira possível aqui, em termos digitais, mas eu acho que vai dar para a gente entender um pouquinho mais dos argumentos, porque falar teoricamente sobre eles fica meio nebuloso, né? Bom é ver na prática. Então, uma questão polêmica gera confronto entre diferentes pontos de vista sobre um mesmo tema. Bom, sempre que a gente trabalha com texto dissertativo, argumentativo, ou melhor dizendo, com a tipologia argumentativa, geralmente a gente vai ter aí questões polêmicas, né? Por exemplo, o artigo de opinião trabalha questões polêmicas também. O que seriam questões polêmicas? Assuntos que despertam opiniões contrárias. Algumas pessoas acreditam que sim, outras pessoas acreditam que não. Então, dentro de um determinado assunto, você tenta pensar numa pergunta e defender um ponto de vista. Isso é uma questão polêmica. Quando a gente vai argumentar sobre uma questão polêmica, é importante que a gente entenda se o nosso argumento, aquilo que a gente vai utilizar de estratégia de convencimento, ele vai ajudar a compreender essa pergunta. Então, ele deve tornar a polêmica mais clara e compreensível. Ele não deve tornar o tema mais confuso ainda ou dificultar a compreensão. Então, isso é um ponto bastante importante na escolha do argumento que a gente vai usar. Hoje, eu trouxe esse assunto aqui, que é de uma determinada cartinha do jogo. O jogo, ele trabalha vários assuntos, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou pedir a ajuda de alguém para ler esse texto. É um texto que vai introduzir a gente na questão polêmica que está aqui do lado esquerdo. Quem poderia ler o texto para nós? Vocês enxergam aí para ler? Eu posso ler, se a senhora quiser. Eu quero. Peraí. O narcotráfico é hoje uma das atividades que mais movimentam dinheiro no mundo. Estima-se que os narcotraficantes chegam a ter um lucro de aproximadamente 500 bilhões de dólares por ano. A consequência mais clara do poder do narcotráfico é o aumento da violência e do crime organizado.
Parte da sociedade defende cada vez mais a responsabilização do usuário como política de repressão às drogas, ou seja, que ele também deveria responder legalmente pelo financiamento dessa indústria. Contudo, não há consenso entre especialistas e usuários sobre essa posição. Entidades especializadas no combate ao uso de drogas afirmam que o usuário é um dependente químico. Outros duvidam da importância de um processo de conscientização. Outros ainda defendem a liberação de algumas drogas. Muito bem. Então, esse texto que a Beatriz leu lindamente, né, Beatriz? Muito obrigada, viu? Ele não é um texto que está tentando nos convencer, é um texto que está expondo um determinado assunto, certo? Está falando do narcotráfico, que é uma atividade que movimenta muito dinheiro no mundo, das que movimentam mais dinheiro no mundo. Fala do lucro desses narcotraficantes por ano, um lucro bem alto, 500 bilhões de dólares. Depois aponta a consequência mais clara do poder do narcotráfico, que é o aumento da violência e do crime organizado. Então, 2 pontos: violência e crime organizado. Depois vai dizer que a sociedade defende cada vez mais a responsabilização do usuário no quesito política de repressão às drogas. E afirma, para terminar, que não há consenso sobre essa posição da sociedade, certo? Que há entidades especializadas que afirmam que ele é um dependente químico, né? Ou seja, não há, então, um consenso. Então, portanto, há uma questão polêmica por trás desse texto. E qual seria essa questão? Está do lado aqui. Quem consome drogas deve também ser responsabilizado pela violência do narcotráfico? Então, deste texto, a gente consegue tirar esta questão polêmica. A partir daí, começa a possibilidade da gente escrever um texto dissertativo, argumentativo sobre esse assunto, nos posicionando. Certo, turma? E nós vamos fazer isso aqui agora. O que nós vamos fazer? Vamos tentar pensar em alguns argumentos. O que eu trouxe aqui é um terço do tabuleiro de argumentos, tá bom? Nós vamos passar pelas 3 partes do tabuleiro. Nessa parte, a gente tem aqui os argumentos de autoridade e de evidência, tá? O tema nós lemos lá atrás. Poderia até ter colado aí a cartinha tema, não colei, mas a gente leu lá atrás. A pergunta eu coloquei aqui do lado, ó, argumento para: quem consome drogas deve também ser responsabilizado pela violência do narcotráfico? Muito bem. Essa é a grande questão. Existem lá em cima 4 cartinhas. 4 cartinhas com argumentos que sim ou que não a essa pergunta, respondendo que sim ou que não, ou seja, justificando o posicionamento da pessoa. Eu quero agora que vocês leiam a cartinha da esquerda, lá em cima. Quem pode ler para nós aquela cartinha lá de cima da esquerda? Estou convencida. Aí, Renata, lê você. Ou alguém aí? Quem que pode ler? Vamos lá? Quer que eu leia, Pro? Isso, Luísa, lê para nós. Senão fica chato só eu lendo aqui, credo. Vocês vão dormir. Tá bom. Estou convencida de que o usuário de drogas é, antes de tudo, um doente, uma vítima do narcotráfico e não um agente causador da violência. Você viu a fonte aí, Luísa? Espera que está bem pequeno. Tá bem pequeno. Fonte: Luciana Rosa, psiquiatra especializada no tratamento de viciados em drogas. Olha, isso é uma boa dica, Luísa.
Vamos lembrar da pergunta? Quem consome drogas deve também ser responsabilizado pela violência do narcotráfico? Você acha que essa pessoa respondeu que sim ou que não? Eu? O que eu acho? Você ou qualquer um, tá bom? Ela disse que não. Ela disse que não. Ela disse que ele é um doente, né, Luísa? Que ele é uma vítima. Como é que ele pode ser responsabilizado se ele é uma vítima? É, pensando aí, será que esse é um argumento de autoridade ou de evidência? Lembrando, então, que a autoridade é alguém especialista. Ah, olha, a Luísa falou evidência, é uma evidência, mas se a gente pensar que quem falou é uma psiquiatra especializada no tratamento de viciados em drogas, será que é uma evidência, algo que, pela minha experiência, eu constatei? No caso dela, sim, ela está convencida de que o usuário de drogas é um doente, mas pode ser, poderia pensar em evidência, mas será que a autoridade não diz mais para nós aqui? O que você acha, Luiz? Alguém se arrisca aí? Não estou certa, Pro. Podemos ler as outras cartinhas, se vocês acharem, né? Para tentar, a gente vai ter que encaixar aqui, ó. Tem 4 espaços em branco, a gente vai ter que encaixar, tá bom? Vocês que vão me dizer onde a gente vai pôr. Nos países em que o consumidor de drogas foi severamente penalizado, o narcotráfico e a violência diminuíram significativamente. Olha, será que esse argumento é a favor ou contra a responsabilização do usuário pela violência do narcotráfico? Ele está dizendo que quando o consumidor foi penalizado, a violência diminuiu. Exatamente, ele é a favor. E quem falou isso? Olha, um policial civil, ex-policial civil, Moreira Dias. Então, é alguém que trabalha de perto com esse tipo de problema. E essas outras 2 cartinhas aqui? A gente tem mais 2 do lado direito. Uma forte evidência de que o consumidor não é o responsável pela violência do narcotráfico está no aumento da criminalidade que se verificou em países onde a repressão ao consumo tem sido muito eficaz. Então, quem está falando isso, olha, a fonte é o Observatório da Violência Urbana. Então, é um meio, aí a gente tem do meio jornalístico, está dizendo que quando a repressão ao consumo foi muito forte, né? O que aconteceu? Ele está afirmando que o consumidor não é o responsável pela violência. Então, ele é que sim ou que não aqui, hein? Quem consome drogas deve ser responsabilizado? Olha, faz a gente pensar essa hora da manhã, né? Tá dando um nó na cabeça de vocês? Fala para mim. Amanda de Moraes aqui, a favor. O que é a favor, Amanda? Qual que você tinha falado isso? Da segunda carta, Pro. Muito bem, ele é a favor. Agora, então, você acertou, Amanda. Vocês acham que essas cartinhas que a gente já leu, a gente vai ter que optar ou autoridade ou evidência, tá bom? Quem quer se arriscar aqui? Onde eu vou pôr? Alguém já sabe alguma carta aí? Essa primeira da esquerda aqui, onde será que ela vai? Alguém vai falar ou eu vou clicar aqui? Vamos falar. Autoridade, vamos ver se é. Muito bem! Autoridade. É isso aí. E a outra, vamos ver, nos países em que o consumidor de drogas foi severamente penalizado, o narcotráfico e a violência diminuíram. Quem falou isso é um policial civil, um ex-policial. Júlia Vitória, autoridade, vamos ver se é. Não era.
a autoridade é aqui, ó. Constatei em todos esses anos que o consumidor recorre à droga mesmo sabendo de sua origem ilícita. Portanto, penso que ele é responsável por financiar o tráfico. Por quê? Agora a gente sobrou os dois de evidência. Será que esses dois realmente a gente pode considerar de autoridade? Olha, o cara é ex-chefe do departamento, é mais do que um ex-policial civil, né? Muito bem. E os outros dois, onde a gente vai pôr? Que sim ou que não? Quem se arrisca? Ah, tá certo, Júlia. Mas eu também, viu? Qual será o favorável da evidência aqui, hein? O favorável da evidência. Os países em que o consumidor de drogas foi severamente penalizado, o narcotráfico e a violência diminuíram significativamente. Será que é esse? E só sobrou, então, uma forte evidência de que o consumidor não é responsável pela violência e está no aumento da criminalidade. Então, a palavra evidência aqui já deu uma dica bem boa para a gente. Né? E o outro, aqui do lado, se a gente pensar bem, ele está dando aí mostrando para nós um fato que, que corrobora, né, com essa ideia de que realmente deve ser penalizado. Agora a gente tem mais 4 cartinhas e nós temos os argumentos de comparação e exemplificação. Qual cartinha eu vou colocar no espaço que sim de comparação, lá à esquerda? Qual que eu vou? Vamos ler aí as 4 cartinhas, certo? E vamos ver qual que é de comparação, um argumento que compara. Lembrando que o outro dá exemplo, tá bom? Eu vou querer, então, ocupar o primeiro espaço do lado esquerdo, tá bom? Será? Vamos ler a primeira carta à esquerda, acho que fica mais fácil. Quem pode ler a primeira carta à esquerda? A primeira comparação, né? Vamos ver. O consumidor de drogas não pode ser encarado como responsável pela violência do narcotráfico. Assim, é comparação, muito bem. Já está adivinhando, hein? Assim como o consumidor de produtos importados mais baratos não pode ser responsabilizado. Viu? Ela comparou, ela não, ele, o Carlos, que é engenheiro, comparou o consumidor de drogas com o consumidor de produtos mais baratos. Certíssimo. Quem acha a outra de comparação? Ela acertou uma. Quem acha a outra de comparação? Eu. A terceira, bro? Vamos lá. Certíssimo! A terceira, vocês acertaram. A Renata também acertou. Muito bem. Essas duas a gente já eliminou. Agora ficou faltando a exemplificação. Qual será o favorável de exemplificação? Aquele que responde sim, o consumidor deve ser responsabilizado. A última? Quem falou isso? Fernando, você acertou. É a última mesmo, Fernando. Fernanda aqui. É, Fernando, eu vi, Fernando. Olha aqui, cidade de Zenóbia é uma cidade fictícia, tá bom? Alguém já ouviu falar de Zenóbia? Tem um filme da Disney que fala da cidade de Zenóbia, da princesa, lá o Diário da Princesa. Eles usaram lá no caso era o país, né, Zenóbia, que eles colocaram cidade de Zenóbia, tá bom? Muito bem, olha, comparação, exemplificação, vocês se saíram muito bem nesses nossos 2 tipos de argumentos, sobrando só mais 2 tipos, e a gente já está encerrando aqui o nosso jogo. Argumento, então, para a nossa pergunta: quem consome drogas deve também ser responsabilizado pela violência do narcotráfico? Aqui a gente tem argumento de princípio,
que é aquele baseado num senso da pessoa, naquilo que ela acredita, nas crenças pessoais dela, que é algo que a sociedade mantém como crença. E o outro é causa e consequência, que é uma das estratégias que a gente mais usa, né? E ela é muito boa, por isso que a gente usa, né? Quando a gente diz, olha, se fizer isso, acontece aquilo, convence muito, né? Mas vamos lá, será que a gente consegue identificar lá aquele primeiro da esquerda lá? Será que ele é um argumento de princípio, causa e consequência? Vamos ver. Quem fala é o João dos Reis, ele é um sociólogo. O que de fato provoca a violência do narcotráfico é a criminalização das drogas, que torna seu comércio clandestino, gerando a violência que o sustenta. Muito bem, ele defende aqui que tem que descriminalizar as drogas, ou seja, ele defende que não seja considerado crime o uso de drogas, tá bom? Então, nós vamos colocar onde isso daqui? Será que nós vamos saber? Na causa e consequência, professor. Vamos pensar. Eu acho, né? O que eu fiz aqui? Olha, eu dei a resposta desse aqui. Desculpa aí, gente. Mas tinha que ter uma ordem aqui que eu não segui. Eu fui muito desorientada aqui. Vocês concordam que esse aqui é de princípio mesmo? Olha lá. O narcotráfico só existe para atender a demanda de consumo. De onde a pessoa tirou isso, né? É um princípio, é uma crença que ela tem. Se não tivesse o consumo de drogas, não existiria narcotráfico. Partiu desse princípio. Muito bem. Ah, meu Deus do céu. Já que eu cliquei nessa e achei a de princípio a favor, vamos ver se a gente acha a contrária. E depois a gente vai descobrir se é aquela lá ou não, causa e consequência, tá bom? Qual será a contrária do princípio? Aquela lá não é mesmo, aquela é causa e consequência, né? Que realmente a da esquerda não é. Qual que sobrou? Sobraram essas duas aí, a segunda e a última. Qual será que vai ser agora? Renata falou. Muito bem, Renata. Ó, o pessoal tinha falado causa e consequência. A Amanda e a Renata tinham acertado. Aquela lá é causa e consequência mesmo, ó lá. Muito bem. Era contra e a gente tem aqui a favor. Vamos ler agora e ver se a gente... Quem consome drogas deve também ser responsabilizado pela violência do narcotráfico. A favor disso, a falta de criminalização e de repressão ao usuário de drogas dá margem à existência de um mercado seguro ao narcotráfico, alimentando assim a violência com que ele se impõe. Então, precisa criminalizar sim esse usuário. É isso que a pessoa está falando. Por quê? Porque dá margem à existência desse mercado. Então, é uma consequência disso daí. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as respostas do joguinho. E agora a gente vai para a nossa atividade, tá bom? Atividade dessa quinzena. Eu espero que todos vocês tenham feito a atividade da quinzena passada. Quem não fez, dá tempo ainda de pôr em dia. Eu coloco lá no na nossa planilha de monitoramento. Fale, meu amor. O Pro. O meu mapa eu vou te Tá enviar bom, hoje, Johnny, tá? estou aguardando, tá bom? Envie mesmo, porque aí eu coloco lá e fica tudo acertado, sua vida. Porque o pessoal vai começar a ligar para as famílias, né, dizendo que o pessoal não está fazendo e tal. Então, nessa semana, a ideia é a seguinte:
é uma atividade de produção escrita, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer essa atividade digitando para eu poder corrigir, para ficar mais fácil para a gente dar um feedback bacana para vocês. Escreva o primeiro parágrafo do desenvolvimento com um argumento. Escolha um dos 6 argumentos que a gente já viu nesta aula e na passada: autoridade, evidência, comparação, exemplificação, princípio, causa e consequência. Eu nem vou ler aqui esse parágrafo agora, eu vou já entrar direto no formulário aqui para vocês verem como é que ficou, tá bom? Vocês estão vendo o formulário ou estão vendo ainda o PowerPoint? O PowerPoint. Né? Vou ter que parar e abrir outra aba, certo? Muito bem. Agora eu vou abrir a aba do nosso PowerPoint, tá bom? Tá aqui para vocês verem, que é assim que vai aparecer para vocês, tá bom? Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija o segundo parágrafo de um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por quê? Porque a gente já vai pensar nos critérios do Enem, tá bom? Para já ficar bem afiado para quando fizer essa prova tirar de letra. O tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, como a gente já viu. Esse tema é o tema do Enem 2018. Nós temos aqui o texto 1, texto motivador, tá? O texto 2, o texto 3, que é um infográfico, e o texto 4. Esses textos vão nos auxiliar a entender essa ideia, tá? Este assunto, né, para a gente ficar mais por dentro do assunto. O que é a tarefa? Imagine que depois de ler os 3 textos, os 4 textos, aliás, a gente começou a escrever a redação. Aqui, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Viram só? Vamos ver se a gente lembra qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Primeiro parágrafo, parágrafo introdutório, em que eu tenho que apresentar a tese. Nós aqui já temos a tese apresentada. O que é a tese? A tese é o nosso posicionamento frente a uma questão polêmica, certo? Então, a gente tem aqui uma questão polêmica. A gente tem o advento da internet, que, por um lado, é muito boa. A internet, sem dúvida, possibilitou um avanço imenso, né? Nós estamos na 4ª revolução industrial por conta disso. O mundo está se tornando diferente a cada mês, a cada ano, por conta da digitalização, né? Por conta desse novo mundo que surgiu, além do mundo físico. Muito bem, se nós temos coisas muito boas, como está colocado aqui, que é o maior acesso à informação, os avanços, né, na forma de comunicação, aí o nosso redator já começa a falar de problemas, a venda de dados particulares de usuários, ou seja, tudo que você acessa, todas as páginas, tudo que você vê,
todo o seu interesse é registrado. Nada fica no ar, nada fica de forma inocente que ninguém veja. Não. As empresas, elas manipulam esses dados a seu favor. Então, se você entra numa plataforma para procurar um celular para você comprar, você pode ter certeza que vão aparecer milhares de anúncios toda vez que você abrir o Facebook, qualquer outra rede social, de celulares para você. Por quê? Porque já estão manipulando os seus dados, a não ser que você entre de forma anônima, certo? Está aqui dizendo, então, que a venda de dados, ou seja, as empresas compram esses dados das plataformas. Então, isso se tornou um grande negócio, saber, por exemplo, quando você está usando o seu celular, você está com o seu modo de localização ativado, você revela para a plataforma Google, né, para o Maps, por exemplo, onde você anda. E a partir daí, essa plataforma pode vender para interessados que você visita muito tal cidade, então você tem interesse naquela região, e vender para você negócios ali, seja estadias em hotel, restaurantes daquela região, enfim. Há toda uma forma de ganhar dinheiro em cima do uso de dados, certo? Isso é um grande desafio, porque até que ponto nós podemos ser tão fiscalizados, né? Então, olha aqui o posicionamento da redação, porque nós sabemos que esse é o primeiro parágrafo de um texto dissertativo argumentativo. Então, aqui vem o posicionamento. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro, ou seja, pelo problema, tá? Que ela diz lá em cima que é um grande problema. Então, qual é a tese? Em todas essas linhas que eu li, qual é a tese? Qual é a tese da nossa escritora aqui desse texto? Tese é aquilo que ela acredita, que ela afirma. É essa última oração que eu li, né? Pode-se dizer, então, olha a conclusão dela, é a tese dela, que a negligência, e olha só que interessante, a gente sabe que o texto dissertativo argumentativo exige 2 parágrafos de desenvolvimento, então aqui ela já orienta os 2 parágrafos. Olha, um parágrafo vai tratar, então, da negligência por parte do governo e o outro parágrafo da forte mentalidade individualista dos empresários. E, desta maneira, a candidata ou o candidato que fizer desta forma já vai para o último parágrafo, concluindo a sua ideia de forma bastante coerente com a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, olha que bacana a gente entender que, fazendo o nosso texto dessa forma bem estruturada, então, um primeiro parágrafo que apresenta a tese lá na a última frase, e que já divide essa tese em 2 vertentes para poder argumentar em 2 parágrafos distintos, já tem grande chance de êxito, tá? No Enem. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler estes textos aqui, tá bom? Depois vão começar a pensar como vocês vão justificar a ideia. Só que vocês não vão fazer toda a redação. É bem simples, é só um dos 2 parágrafos. Você vai poder escolher se você vai argumentar em cima da negligência por parte do governo, porque aí a ordem tanto faz, né, no desenvolvimento da sua redação, ou na mentalidade individualista dos empresários. Lembrando de usar sempre, como a gente explicou na última aula, aqui, ó, conceitos de outras áreas do conhecimento. Se você conseguir usar no seu parágrafo
um conceito da sociologia, da filosofia, você vai pontuar 200 pontos lá no Enem quando você trata daquela competência sobre estrutura do texto e utilização de outras áreas do conhecimento, conceitos de outras áreas, tá bom? Você usar alguma ideia de algum pensador, de alguma área importante, você pontua mais 200 pontos, se você estiver fazendo seu Enem aí. Lembrando de usar a norma padrão, porque isso também é uma competência do Enem, é a primeira, né? O uso da norma padrão é a primeira competência, então eu não posso me esquecer dos acentos, da vírgula, da crase, certo? De toda a questão que envolve a ortografia. E mais, recursos da coesão textual. O que isso quer dizer? É difícil? Claro que não é difícil. São palavrinhas simples que a gente usa. Lembra quando a gente deu aula semana passada? Quando eu vou ligar um parágrafo ao outro, eu não tenho que usar um conector aí discursivo, alguma coisa que vai costurar um texto no outro, como se fosse a linha que costura o tecido, que seria, além disso, portanto, sendo assim. Palavras como essas que eu acabei de dizer, elas costuram o texto. Então, eu não vou só justapor um parágrafo ao outro, eu tenho que começar o parágrafo com um conector, certo? Que é um recurso de coesão textual, tá bom? Alguma dúvida? É bacana vocês até já fazerem isso daí. Você pode fazer no Word e adicionar aqui o arquivo. Você pode fazer também já no Drive, que a gente tem lá, uma forma de... Como se fosse o Word da Microsoft, a gente tem no Drive do Google também esse documento Google, né? Que a gente digita direto ali. Quando vocês digitarem, eu já vou poder dar a devolutiva para vocês, abrindo uma caixa de diálogo ali. E é o que eu vou fazer, tá bom? E aí vocês vão receber no e-mail de vocês a devolutiva, certinho? Para isso, eu preciso que vocês façam a atividade no prazo certinho, né? Até o dia 17, para que possa haver devolutiva. Depois dessa data, eu não sei se a gente consegue dar a devolutiva para vocês, mas com certeza eu vou considerar a atividade, tá certo? Mas para ter a devolutiva, até o dia 17 eu peço para vocês, tá bom? Quero ouvir vocês. Tudo bem? Beleza, pro. Meu Deus, vocês estão aí? Estou sozinha. Tá ok, Pro. Ai, que susto. Então tá bom, Maria Júlia, Fernando. Obrigada. É muito triste ficar falando aqui sem vocês, meninos. Então tá bom, lindos. Qualquer dúvida podem me chamar, eu respondo no WhatsApp, viu? Mas eu prefiro que fale direto comigo, não no grupo, porque às vezes eu não vejo no grupo. Fala, Maria Júlia, está com o microfone aberto. Não, Pro, não é nada, não. Então tá, lindo. Eu queria, então, agradecer a presença de vocês. Ela já está registrada, já considero como pontuação do bimestre, tá? Essa frequência aqui. Eu já estou abrindo aqui. Pela minha planilha, eu já sei que hora entrou, que hora saiu, tá? É super legal isso daqui. E agradeço a todos vocês aqui. Foram 32 alunos, a gente gostaria de ter o dobro disso, né? A gente sabe que esses tempos de pandemia tá muito difícil a gente continuar estudando como deveria, mas façam isso por vocês mesmos, não percam o foco, que a gente tá junto, tá bom? O material já está postado lá no Classroom, eu programei para as 9h30. Dá uma olhadinha lá, tá bom, lindos? Ô, Pro, Fala, amor. esse negócio que vocês usam pra marcar presença, sabe? Sei. É pra todos os professores, não é? Que contam pelo menos a nota?
de presença? É sim, Fernando. Todos os professores estão contando. Então, aí, tipo, ele conta mesmo que eu entre depois, por exemplo? Só pra saber, fiquei na dúvida. Fernando, é para contar, tá bom? Tipo, eu entrei um pouco atrasado, entendeu? É assim, no meu, porque são, como é que, eu esqueci o nome disso, é extensão, são extensões que a gente coloca, na minha extensão fica registrado Uhum. o tempo todo, tem extensões que o Aí, professor tem que clicar na hora que ele quer colher a presença, aí que pode ter um problema, Fernando, então, por exemplo, ele está no meio da aula, ele clica lá e colhe a presença, naquele uhum, momento, se você não está, talvez não apareça. Mas o sim. professor geralmente ele faz isso umas 2, 3 vezes durante a sua aula. É, A minha faz, extensão ela colhe o tempo todo, então eu fico meio tranquila nesse aspecto, eu considero de todos. faz sentido. Colher umas 2, 3 vezes, então, pelo menos. Eu É, espero. não, Fernando, o pessoal tá fazendo isso. E se tiver algum problema, Fernando, a gente tá aqui para ouvir. Você entra e fala com o professor, seja eu ou qualquer um outro, chama o professor, fala, professor, boa tarde, queria saber se eu fiquei com presença, certo? Beleza, prof. Obrigado. Nada, lindo. Fiquem com Deus, vou entrar na minha aula da terceira série agora. E qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Beleza, professora. Falou, beijo. Beijo, pro. Tchau. Tchau. Beleza, pro. Tchau, tchau, beijo. Beijo, pro. Beijo. Beijo, amor. Tchau, pro. Tchau, linda.